Quarto ano, boa tarde, que Deus possa abençoar vocês poderosamente. E agora eu quero que vocês abram o livro em Ciências, na página 14, onde vamos trabalhar relações desarmônicas. A aula anterior nós trabalhamos sobre relações harmônicas. E agora vai ser relações desarmônicas. Então nós sabemos que as relações harmônicas são aquelas em que pelo menos um dos seres envolvido ele é prejudicado. Então, exemplo desse tipo de relação é o predatismo. Nessa relação, o indivíduo ele captura outro para se alimentar. O indivíduo que é capturado, ele é chamado de quê? Predador. E o que é capturado, ele é chamado de presa. Então, exemplos nós temos aí no livro. O camaleão, ele é o predador. Então, ele estica sua língua para capturar o gafanhoto, que é a presa. No outro exemplo, nós temos a águia, que é o predador, utiliza suas fortes garras para capturar a presa. Então, no parasitismo também ocorre entre animais e plantas. Quando uma vaca ele se alimenta de capim, por exemplo, ela está predando a planta, tá certo? Então, nós vamos ver agora sobre competição. O nome já diz, competem, certo? Então, competição é uma relação em que pelo menos um dos organismos, certo, envolvido é prejudicado. Então, nesse tipo de relação, os indivíduos eles competem por recursos como alimento, luz, água. Eles também competem por territórios, por fêmea, na época de reprodução. Então, na competição pode ocorrer entre seres de uma mesma espécie e de espécies diferentes. Então, nós temos aí o exemplo. Essa população de garças compete entre si por alimento e os machos competem pelas fêmeas. Nós temos a outra. Nessa floresta, diferentes espécies de plantas eles competem por quê? Por água, por luz do sol, pelos nutrientes do solo, certo? E nós vamos ver agora sobre o parasitismo. Então, o parasitismo, um ser vivo, ele se alimenta de outro sem necessariamente causar sua morte. Então, o indivíduo que se alimenta, ele é chamado de parasita. E o que serve de alimento, ele é chamado de quê? De hospedeiro. Então, portanto, no parasitismo, o único beneficiado é o parasita, certo? Que com o tempo provoca um enfraquecimento do hospedeiro, podendo levá-lo até a morte. Então, nós sabemos que o parasitismo é uma relação obrigatória para que o parasita, pois, nos sobrevive sem o hospedeiro. Então, o parasita ele não sobrevive sem o hospedeiro, porque ele depende dele para a sua sobrevivência. Então, existem plantas que são parasitas de outra, como aqui tem um exemplo, o cipó-chumbo e a erva de passarinho. Então, na imagem ao lado, o cipó-chumbo, ele é o parasita. Ele está retirando de uma árvore, então a árvore está sendo o hospedeiro. Os nutrientes que necessita para a sobrevivência. Nós temos outro exemplo aqui, existem também parasitas que são externos, como o carrapato, piolho, a pulga. Esses parasitas eles vivem presos, né, na pele do hospedeiro e se alimentando de sangue, certo? Então nós temos outra aí, há ainda parasitas internos, ou seja, os que vivem dentro do corpo dos hospedeiros, os esquistossoma, a lombriga, a tênia, são exemplos desses parasitas. Então eles habitam o corpo dos seres humanos e de outros animais, retirando os nutrientes de que necessitam, causando doenças a seus hospedeiros. Então, aqui virou a página. Quando vocês virarem, tem um trabalho aí que vocês vão fazer. Esse trabalho aqui vai ser o seguinte, prestem atenção. Poderemos observar diversas relações ecológicas ocorrendo ao nosso redor. Que tal pararmos alguns minutos para fazer isso? Folha, você vai fazer aí de lado mesmo, certo? Como fazer? Como adulto encontrou uma área verde no entorno da escola, em frente à sua casa, ao redor, tá certo? Observe os seres vivos que habitam nessa relação, tentando perceber como eles interagem uns com os outros. Escolha pelo menos 2 seres vivos que você observou e registre de forma de desenhos em relação aos estabelecidos entre eles. Então, você vai observar aí por aí e vai desenhar certa relação entre a planta e o animal, entre os 2 animais.
Escreva o nome dos dois seres vivos observado e escolhido por você. Que tipo de relação ecológica está ocorrendo entre eles? Você vai dizer se vai ser, se eu escolher a planta e a formiga, então vai ser o quê? Predatismo. Porque um vai ser beneficiado e o outro vai ser prejudicado. Não é isso? Então vamos ver agora questão número 1. Complete o texto a seguir com as palavras do quadro. Aí eu tenho aí o quadro, você vai ler e vai responder de acordo com as frases. A segunda, associe o tipo de relação ecológica à imagem correspondente. Tem aí predatismo, comensalismo, protocooperação, parasitismo. E vai fazer essa associação aí. Na terceira questão, você vai ler e depois vai ligar os pontos de relação. Nessa quarta questão tem uma tirinha onde você vai ler e abaixo você vai responder. Na quinta questão, lê o texto e responda as questões propostas a seguir. Então você vai ler esse texto aí e que tipo de relação se estabelece entre os cangurus machos durante o período de acasalamento. Eu estou vendo aí essa competição aí. Não é? Então, o tipo de relação vai ser a competição. Quando vocês lerem, vocês vão observar que vai ser a competição. O que os cangurus machos disputam em suas lutas. Quando você lê o texto, você vai ver qual é o tipo de disputa entre eles, aí vai responder. Tá certo, pessoal? Então, nossa aula ficará hoje por aqui. Tá certo? Então, tenha um bom final de semana. Fiquem com Deus. Beijo, estou com saudade de todos vocês.